Olá, vamos para a correção da nossa questão de direito constitucional. Muita gente deu uma escorregada aí, hein? No primeiro dia, na segunda-feira. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Bem, durante o campeonato oficial de judô, promovido pela Federação de Judô do Estado Alfa, Fernando, um dos atletas inscritos, foi eliminado da competição esportiva em decorrência de uma decisão contestável da arbitragem, que dirigiu a luta. Na qualidade de advogado contratado por Fernando, ou advogada contratada por Fernando, assinale a opção que apresenta a medida juridicamente adequada para o caso narrado. Bem, o que essa questão vai querer saber, basicamente, deixa eu até botar aqui maiorzinho, o que ela vai querer saber, basicamente, é se você precisa ou não acionar a justiça desportiva, certo? Ou se você pode ir direto para o poder judiciário. Ou seja, se é uma condição ou não você passar pelas vias administrativas para só então ir para o poder judiciário. Ou não, se isso atenta contra o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o Fernando poderia ir direto bater as portas do poder judiciário para questionar essa medida. Ou será que isso fica somente a critério da justiça desportiva, num teor administrativo, ou se é matéria jurisdicional mesmo. Bem, o que é que acontece? A gente poderia pensar, a princípio, que se aplicaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, que a lei não pode afastar o direito de qualquer pessoa de bater as portas do judiciário para resolver uma controvérsia, um litígio, como o que acontece no caso. Acontece que podem existir exceções a esses princípios. E o princípio da inafastabilidade de jurisdição, nesse caso, ele é excepcionado, ele é afastado por uma disciplina não infraconstitucional, porque aí seria contra o próprio teor da Constituição Federal. Essa exceção, ela está inserida dentro do corpo da Constituição, dentro do texto constitucional. Vamos dar uma olhadinha? Coloquei aqui no site do Planalto para a gente ver, olha só, o artigo 207, vai tratar do desporto aqui, certo? Aí vamos direto para o parágrafo 1º e parágrafo 2º, esses dois parágrafos. Olha só aqui, ó. Parágrafo 1º do 217 da Constituição Federal. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Ou seja, isso aqui breca, impede, impossibilita que a parte vá direto no Poder Judiciário para contestar uma decisão tomada dentro do seio de uma competição desportiva, dentro de algo que é regido pela disciplina desportiva. Olha só, vamos ler novamente. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas, vou até frisar aqui, ó, só admitirá ações, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva. Ou seja, se Fernando ele quer contestar alguma coisa relativa a esta competição da qual ele estava participando, primeiro ele tem que ir para onde? Justiça desportiva. Só quando esgotar toda a instância da justiça desportiva é que aí sim ele vai poder se socorrer do Poder Judiciário. Ele só pode ajuizar uma ação no Poder Judiciário após esgotar toda a instância da Justiça Desportiva, certo? E olha lá o parágrafo 2º, a Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final. Ou seja, vamos colocar isso aqui nos eixos, para ver como é que a gente funciona. Fernando está insatisfeito com a eliminação na competição. Ele quer contestar? Sim, vá para a Justiça Desportiva. Após a decisão final, sendo que esta decisão final tem que ser no prazo máximo de 60 dias a partir da instauração do processo. Instaurou o processo, tem 60 dias para decisão final. Saiu a decisão final, não estou satisfeito, bem, agora sim eu vou poder ir ao Poder Judiciário para tentar reverter a decisão da Justiça Desportiva, ok? A decisão que me foi contrária na competição e agora na Justiça Desportiva. Então, olha lá, vamos analisar as assertivas agora. Então, na qualidade de advogado ou advogada de Fernando, qual é a medida juridicamente adequada?
Vamos lá, letra A. Fernando poderá ingressar com processo perante a Justiça Desportiva, certo? Para contestar o resultado da luta e, uma vez esgotadas as instâncias desportivas e proferida a decisão final sobre o caso, não poderá recorrer ao judiciário. Errado. Errado porque a gente viu que, depois das instâncias da Justiça Desportiva, ele pode sim se socorrer do Poder Judiciário. Então está errada a letra A por conta desse finalzinho. Vamos para a letra B? Fernando poderá impugnar o resultado da luta perante o Poder Judiciário, independentemente do esgotamento das instâncias da Justiça Desportiva, em virtude do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Assertiva incorreta. Como a gente viu, o próprio texto constitucional determina que primeiro você tem que esgotar a instância da Justiça Desportiva para depois ir para o Poder Judiciário. Então, errada aí a assertiva B. Lembrando que essa seria uma exceção ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, mas uma exceção possível porque está dentro do próprio texto da Constituição Federal. Se liga nisso, viu? Vamos para C? Fernando, uma vez esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva, que terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final, poderá impugnar o teor da decisão perante o Poder Judiciário. Gabarito da questão, certo? Gabarito da questão, deixa eu colocar aqui então, é a letra C. Gosto de fazer logo isso aqui para a gente não se perder, certo? Gabarito da questão é exatamente o que dispõe aqui os parágrafos 1º e 2º do artigo 217 da Constituição Federal, certo? Vamos para a letra D então. A ordem jurídica, que adotou o princípio da unidade de jurisdição a partir da Constituição de 88, passou a prever a exclusividade do Poder Judiciário para dirimir todas as questões que venham a ser judicializadas em território nacional, deslegitimando a atuação da Justiça Desportiva. Errado, certo? A Justiça Desportiva prossegue, continua com respaldo na própria Constituição Federal. Então vamos ficar ligados, certo? Porque a gente não pode perder mais nenhuma questão que venha a tratar dessa temática. Se liga e vamos juntos. Questão FGV, exame de ordem. Vamos lá. O Estado Alfa promulgou em 2018 a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, ICMS, usadas como insumo pela indústria automobilística. Então, Estado Alfa criou uma lei concedendo isenção, certo? Sobre o ICMS para a indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei Estadual X, no entanto, contraria norma da Constituição da República, isso é importante, contraria norma da Constituição da República, que dispõe caber à legislação complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Espera aí. Aqui, o examinador já está dizendo a lei que o Estado Alfa promulgou, ela é inconstitucional, certo? A questão já diz isso. Vamos lá, seguindo em frente. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Beta, não o Alfa que criou a lei, o Estado Beta, conhecido polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária com a evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a alternativa correta. Vamos então para as assertivas. Certo? Mas só reiterando, só recapitulando aqui a situação. Temos o Estado Alfa, criou uma lei inconstitucional, dando isenção do ICMS para a indústria automobilística, certo? O Estado Beta vai sofrer prejuízos com isso, porque o pessoal do Estado, a indústria automobilística, né, as fábricas de automóveis que estão no Estado Beta vão migrar para o Alfa, porque tem isenção. Então vamos lá. Gabaritando, vamos embora. Letra A. O governador do Estado Beta não detém legitimidade ativa para a propositura. Quase não sai. Para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Estadual X, uma vez que, em âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados previsto na Constituição. Bem, isso aí está errado,
certo? De acordo com o artigo 103 da Constituição Federal, o governador de estado, ele é sim parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade. O que é que a gente deve observar aqui? Que o estado beta, ele vai tentar discutir a constitucionalidade de uma lei de outro estado, certo? Será que isso é possível? Ou o governador do estado beta só poderia discutir a constitucionalidade das leis do próprio estado beta? Bem, nessa situação, nesse caso, nós temos que o governador ele tem legitimidade ativa, sim, e ele é uma parte legítima especial, certo? Não é universal. Qual seria a diferença? O legitimado universal pode propor a ação direta de inconstitucionalidade em qualquer ocasião. Já esses legitimados especiais, eles precisam demonstrar pertinência temática, precisam demonstrar que essa lei inconstitucional está lhe atingindo. E é o caso dessa questão. Por quê? Porque o estado beta vai perder a arrecadação, porque o polo automobilístico vai migrar para outra cidade em busca da isenção. Então, isso causa prejuízo. Então, o governador do estado beta é sim legitimado ativo para discutir lá no estado alfa, lá no TJ do estado alfa, na justiça perante o estado alfa, certo? Pode discutir essa lei emanada em outro estado. Por quê? Porque existe pertinência temática. Porque isso vai causar prejuízo para ele, estado beta. Então a assertiva está errada. Por quê? Porque diz que ele não detém legitimidade. E ele sim detém legitimidade. Ok? Vamos ver a letra B? A legitimidade do governador do estado beta restringe-se à possibilidade de propor perante o respectivo Tribunal de Justiça, ou seja, somente ao TJ, Tribunal de Justiça do próprio estado beta? Não. Qualquer unidade da federação, desde que demonstrada a pertinência temática. Existe pertinência temática no caso? Sim. Por quê? Porque ele está sofrendo prejuízo com a lei inconstitucional de outro estado. Então não existe essa limitação, a B está errada. Vamos para C? A legitimidade ativa do governador para a ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, até aí está ok. Vamos lá, seguindo. Logo, não podem impugnar o ato oriundo de outro estado da federação. Errado. O que eu já expliquei nas duas assertivas anteriores. Existe pertinência temática? Pode atacar, mesmo que seja de outro estado. O que é importante é que ele é um legitimado especial. Demonstrou a pertinência temática, demonstrou que está sendo afetado, atingido pela lei inconstitucional, manda fumo, meu amigo, vai lá. Então, sobra aqui a letra D. Deixa eu subir mais um pouco para a gente ver. Certo? Letra D. O governador do estado beta é legitimado ativo, sim, para propor ação direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do estado beta, o gabarito da questão. Demonstrada a pertinência temática. Eu quero mostrar aqui para você os legitimados universais. Quais são? Olha lá. Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, isso é muito importante para a nossa prova, partido político com representação no Congresso Nacional. O que eu quero dizer com legitimado universal? Não precisa demonstrar pertinência temática, ou seja, entendeu que é inconstitucional? Pode ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Não precisa, por exemplo, que o Conselho Federal da OAB mostre que a OAB está tendo prejuízo com a lei inconstitucional. A OAB tem essa característica, certo? De buscar a preservação da ordem jurídica. E nessa qualidade, o Conselho Federal tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade ou ação direta de constitucionalidade, certo? Para ver ou se discutir juridicamente, judicialmente, se aquela norma é constitucional ou não. Não precisa ser afetado diretamente o Conselho. Pode sim atacar aquela norma. E os legitimados especiais, quais são? Deixa eu subir mais um pouquinho. Subir mais um pouco. Pronto. Legitimados especiais, olha lá. Mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador do Estado do Distrito Federal e
confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. São essas as hipóteses. Anote, salve isso daí e revise, certo? Porque a gente vê, é uma questão que pode fazer a diferença na sua aprovação, ok? Então vamos lá, vamos juntos detonando nessa prova. Valeu!